Olá, meus irmãos, a paz ao seu coração. Estamos juntos para fazermos mais um estudo bíblico de hoje. Hoje vamos para o capítulo 6 do segundo livro dos Reis. Vamos continuar aqui com os milagres de Eliseu, o grande profeta Eliseu. Vimos no capítulo anterior o belíssimo milagre da cura de Naamã. Como eu falei, são 15 minutos apenas para a gente meditar um pouco a palavra do Senhor. Existem capítulos que os 15 minutos são mais do que suficientes. Mas existem capítulos que um final de semana inteiro poderia ser debruçado. E o capítulo anterior é um desses, né? Os últimos capítulos, né? Essas curas maravilhosas. O Padre Bruno fez um livro com esse capítulo 5. Uma campanha de oração, foram 7 semanas de mergulho na mão. Então, 7 mergulhos, um ato litúrgico. E nós vamos ler o último versículo do capítulo 5, que era entrar no capítulo 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Veja, retomando um pouco o capítulo anterior, a cura de Naamã, muita coisa dá para a gente tirar daqui. Cada um dos 7 mergulhos dá para a gente trabalhar uma cura que Naamã viveu, né? Um pecado capital que ele teve que matar, né? 7 pecados capitais, né? 7 dons do Espírito Santo, 7 mergulhos é uma liturgia. Lembra-se as 7 voltas em torno da cidade de Jericó para vencer as barreiras, para derrubar as muralhas. Tem muita coisa que pode ser trazido aqui. Eu peço ao Espírito Santo que ele ilumine agora, lhe dê essa graça. Mas o fato é que ele foi curado, ele obedece, ele cede depois de tudo, dá 7 mergulhos, a fidelidade, a insistência, a obediência, etc., a humildade. E aqui, depois o servo de Eliseu, Giese, quer ficar com dinheiro. Veja, não é porque a pessoa é de Deus, né, ou está do lado de uma pessoa santa, ela vai sempre acertar. Olha, que diga Judas, conviveu com Jesus e o traiu. E mais, depois de o trair, não acreditou na sua misericórdia. Então, nós vimos aqui no capítulo que o Naamã queria dar uma contribuição, uma ajuda, mas Eliseu não recebeu porque não queria que fosse um pagamento da unção de Deus. Toda uma pedagogia com relação a isso. Ele vai embora, leva um pouco de terra de Israel para poder fazer um altar ao Deus que ele, depois de curado, ele foi salvo. Isso é bonito. Ele volta para agradecer, como aquele leproso que foi curado, né? Ele volta para agradecer e ele aceita Jesus, aceita o Senhor, né? Deus diz Yahvé como seu Deus. Então isso é bonito, perceber essa realidade. Então nós vemos aqui essa situação, só que Giese, o servo de Eliseu, fala, poxa, eu vou pegar um dinheirinho para mim. Corre atrás, conta uma história mentirosa, pega alguns prêmios, volta, se apresenta ao Eliseu, achando que estava tudo tranquilo. E Eliseu disse, olha, cara, onde é que você estava? E ele disse, olha, não estava em lugar nenhum. Ele diz assim, acaso meu espírito não estava agora presente? Não estava presente quando alguém saltou do seu carro ao teu encontro? Agora que recebeste o dinheiro, podes comprar com ele jardins, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Você pode ser rico, pode ter o que você quiser. Mas a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua posteridade para sempre. Que loucura, né? Do que adianta ganhar a vida aqui e perder a vida eterna? Do que adianta ganhar o mundo inteiro aqui se vier a perder a vida eterna? Veja, não é que o dinheiro era maldito, mas este dinheiro era maldito. O amor a este dinheiro. No sentido de que o amor ao dinheiro foi a maldição na vida de Giese. E Giese saiu de sua presença branco como a neve por causa da lepra. Assim termina o capítulo 5. Dá pra aprender muita coisa aqui, né? Então, o que Deus falou de forma muito concreta? Deixa aqui nos comentários. Vamos para o capítulo 6. Último milagre aqui de Eliseu. Os irmãos profetas disseram a Eliseu, como vês o lugar em que moramos, perto de ti, é pequeno demais para nós.
Vamos até o Jordão, e ali cada um de nós tomará uma viga de madeira e lá construiremos uma moradia. Ele respondeu, ide. Deles disse, queiras vir com teus servos? Ele respondeu, irei. Partiu com eles. Chegaram ao Jordão, puseram-se a cortar madeira. Estando um deles a bater sua viga, o machado caiu na água e ele gritou, ai, meu senhor, era um machado emprestado. Mas o homem de Deus perguntou-lhe, onde ele caiu? E o outro mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou naquele lugar e o machado veio à tona. Disse então, apanhai-o, e o homem estendeu a mão e o pegou. Veja, olha que milagre. Você percebe, desde a ressurreição de um menino, desde a cura de uma lepra, desde a providência de não faltar óleo ou azeite, desde a libertação de um prato envenenado, até um objeto. Deus é Deus de todas as coisas, não temos medo de pedir, tanto a cura de um câncer, tanto a libertação de um vício, quanto a dor de cabeça, quanto um trabalho, a bênção de um dia. Deus é Deus de todas as coisas, Ele quer ser Senhor de todas as coisas em nossa vida. Agora vamos para um outro tema desse segundo livro dos reis, que é a guerra contra os arameus. O rei de Arã estava em guerra contra Israel. Tomou conselho com seus oficiais e disse-lhes, em tal e em tal lugar, presta atenção, esse aqui é maravilhoso, estará meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, cuidado, não atravesses esse lugar, pois os arameus descem para lá. E o rei de Israel mandou seus homens para o lugar onde o homem de Deus lhe havia indicado. Ele o advertia e o rei ficava de sobreaviso. E isso se deu não apenas uma, mas uma ou duas vezes. Mas várias vezes. Ou seja, veja só. O rei de Arã foi brigar com o rei de Israel. Eliseu, o profeta de Israel. O rei de Arã fazia uma estratégia para fazer uma emboscada contra o exército de Israel. Só que o que acontecia? Quando ele falava isso com os seus soldados, Deus revelava ao profeta Eliseu uma palavra de ciência. Dava uma ciência. E revelava o que o rei de Arã tinha tramado contra o rei de Israel. Eliseu, então, com a palavra de ciência, falava para o rei de Israel que se preparava e conseguia fugir das emboscadas. Isso aconteceu algumas vezes. O coração do rei de Arã ficou perturbado, versículo 11, com a coisa, e ele convocou seus oficiais para perguntar-lhes, não me poderias informar quem dentre os nossos está do lado do rei de Israel? O rei falou, alguém está me traindo, está levando informação. Um dos oficiais respondeu, ninguém, senhor meu rei. É Eliseu, o profeta de Israel, que revela ao rei de Israel até mesmo as palavras que diz no teu quarto de dormir. Então o cara sabia, não é ninguém que está traindo, não. É Deus que está revelando ao profeta de Israel, a Eliseu. E ele vai lá e entrega tudo ao rei de Israel. Ordenou então ele, ide ver de onde ele está e mandarei prendê-lo. E foi anunciado, eis que ele está em Dotã. Então o rei mandou para lá cavalos, carros e uma poderosa tropa que chegaram de noite e cercaram o lugar. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e saiu. Né? E eis que um batalhão cercava a cidade com cavalos e carros. O seu servo voltou aperreado, né? Lhe disse, ai meu senhor, como vamos fazer? Respondeu o profeta, não tenhas medo. Escuta isto, escuta essa palavra, grifa, marca no teu coração. Não tenhas medo, pois são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Você percebe que palavra maravilhosa? Gente, aqueles que estão contra nós são numerosos, são poderosos, mas aqueles que estão conosco são mais numerosos e mais poderosos do que aqueles que estão contra nós. Creia nisso. Veja, os demônios são muitos, são, mas foi 1/3 dos anjos que decaíram. 2/3 estão ao nosso lado. A maioria é nossa. E aquele que está em nós é mais poderoso que todos, o próprio Cristo, o Espírito Santo, o próprio Deus em nós. Então não tenhamos medo. Eliseu orou dizendo, Senhor, abre seus olhos para que veja. E Yahvé abriu os olhos do seu servo.
e ele viu a montanha coberta de carros e cavalos de fogo em torno de Eliseu. Olha que coisa maravilhosa. São os anjos, nossos anjos da guarda. É a milícia, né? A igreja triunfante ao nosso lado. E quando os arameus desciam contra ele, desculpa, Eliseu orou assim a Yahvé. Veja só, ele disse, olha a oração, digna-te, Senhor, ferir esta gente de Belida. E ele os feriu de Belida, conforme a palavra de Eliseu. Né? Belida não é uma cegueira completa, mas uma aberração da vista. Deus havia, ao contrário, manifestado ao servo o que é oculto aos olhos humanos. Então ele abriu os olhos do servo de Eliseu e ao mesmo tempo cegou o povo do exército inimigo. Bonito isso, né? Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, que vos conduzirei ao homem que procurais. Mas ele os conduziu a Samaria. Ao entrar em Samaria, Eliseu disse, Yahvé, abre os olhos dessa gente para que veja. E Yahvé abriu seus olhos e eles viram. Estava no centro da Samaria. Quando os viu, o rei de Israel disse a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Mas ele respondeu, não. Tirás a vida aqueles que tua espada e teu arco fizeram prisioneiros? Dá-lhes pão e água para que comam e bebam e depois voltem para o seu senhor. O rei lhe serviu um grande banquete. Depois de terem comido e bebido, despediu-os e eles voltaram para o seu senhor. Os bandos arameus não fizeram mais incursões no território de Israel. Então a batalha é vencida. Não há morte. Eliseu vence. Eliseu vence. Deus vence. Do jeito dele. Com a oração do profeta. Oremos, profetas, oremos. E não nos esqueçamos, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão contra nós. Depois disso, versículo 24, aconteceu que Ben-Hadad, rei de Arã, reuniu todo o exército e veio sitiar Samaria. Houve então grande fome em Samaria e o cerco foi tão cruel que uma cabeça de jumento valia 80 ciclos de prata e a quarta parte de uma cebola selvagem. 5 ciclos de prata. Passando o rei pela muralha, uma mulher lhe gritou, socorre-me, Senhor, meu rei. Respondeu ele, se Yahvé não te socorre, de onde posso tirar o auxílio para ti? Da eira ou do lagar? Depois o rei perguntou, o que te aconteceu? E ela, esta mulher me disse, entrega teu filho para que o comamos hoje, que amanhã comeremos o meu. Veja, a fome era tão grande que ela estava para comer o filho. Cozinhamos, pois, o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu lhe disse, entrega teu filho para o comermos. Mas ela ocultou o seu filho. Quando o rei ouviu o que dissera a mulher, rasgou suas vestes. O rei estava andando sobre a muralha e o povo viu que ele trazia sobre o corpo um cilício. Ele disse, que Deus me faça este mal e ainda acrescente este outro. Se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ainda lhe ficar sobre os ombros hoje. Veja, Eliseu havia, sem dúvida, encorajado a resistência, predizendo o socorro do rei de Yahvé. O rei, que lhe deu ouvidos, pensa agora que Eliseu o enganou. Então, a fome durante o cerco de Samaria, uma situação tão louca, né, de matar o próprio filho para comer, que o rei se escandaliza e quer matar o profeta, achando que o profeta tem a culpa. Versículo 32. Eliseu estava sentado em sua casa e os anciãos sentados com ele. O rei fez-se preceder por um mensageiro. Mas antes que esse chegasse até lá, Eliseu disse aos anciãos, vistes como esse filho de assassino mandou cortar minha cabeça? Atenção, quando chegar o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o com ela. Acaso não segue o barulho dos passos de seu senhor? Ele ainda estava falando quando o mensageiro desceu até ele e disse, todo este mal vem de Yahvé. Que devo ainda esperar de Yahvé? Assim conclui-se o capítulo 6. Amanhã a gente vai para o capítulo 7. O que Deus falou com você? Essa palavra é maravilhosa. Guarda no teu coração e até amanhã.